Tem gente próxima a Juninho Capixaba afirmando que o lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, muito bom jogador, interessa ao Flamengo. Falo também sobre o Flamengo, a informação de que o Nottingham Forest está pressionando o Scarpa a fechar com o rubro-negro. Tenho certeza que você vai ficar muito bem informado a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, assim você é avisado quando pintar vídeo novo ou também live. Não esquece também de deixar like para ajudar que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre Juninho Capixaba no Flamengo. Ótimo lateral esquerdo, um dos melhores do futebol brasileiro, quase foi parar no Porto na metade do ano. O Porto chegou a oferecer 6 milhões de euros por conta de desentendimento na reta final da negociação. O acordo caiu. Ouvi de uma pessoa próxima ao Juninho que o Flamengo tem interesse em contratar. Depois fui checar com o pessoal do Flamengo e com o pessoal do Red Bull Bragantino. Em Bragança, a informação é de que não há proposta do Fla. No rubro-negro, confirmam que o Juninho é uma das possibilidades, mas não a prioridade. A prioridade segue sendo o Alexandro, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, que pertence à Juventus e tem contrato até a metade do ano. Se o negócio com o Alexandro não avançar, o Juninho pode ser uma boa alternativa. Atleta que tem características parecidas à do Felipe Luiz, aquele lateral esquerdo construtor que participa muito bem do jogo na parte central do campo, funcionando muitas vezes como meia, tem muita qualidade, seria um reforço interessante. Mas, nesse momento, a prioridade do Flamengo é se acertar com outro jogador do Red Bull Bragantino, o Léo Ortiz. O negócio vai girar na casa dos 6 milhões e meio de euros. O Ortiz faz força para se mudar para o Rio de Janeiro. O Red Bull Bragantino tenta barganhar para conseguir um pouquinho mais de grana. A negociação deve ser fechada muito em breve. Nicola, e o Léo Ortiz? Só falta assinar? Ramon, não é o que dizem os dirigentes do Red Bull Bragantino, tá? Lá em Bragança, a afirmação é de que o Flamengo vai precisar melhorar sua proposta se quiser ficar com o jogador. E o Red Bull tem a seu favor o fato de a janela nem ter aberto ainda. Existe a expectativa dentro do Red Bull de que a partir de 1º de janeiro chegarão propostas do exterior pelo Léo Ortiz. E diante desse cenário, o Léo fica com mais mercado, essa é a questão, né? Então, assim, eu acho que no final das contas vai acabar acontecendo, até porque existe a intenção do Léo Ortiz de jogar no Flamengo. Mas o Red Bull Bragantino está tentando brigar o máximo possível para conseguir mais dinheiro. O Marquinhos Chedi até participou de um encontro hoje na federação e falou que faltou o acerto financeiro, que não está longe, mas que ainda há a intenção do Red Bull Bragantino em ganhar mais uma grana nessa história. Quero falar agora sobre o Nottingham Forest, que estaria aconselhando o Gustavo Scarpa a jogar no Flamengo. Informação do portal MRio dá conta de que o presidente do Forest sugeriu ao staff do Scarpa que aceite a proposta feita pelo Flamengo. Só para vocês entenderem o contexto. Hoje o Scarpa tem algumas propostas do Atlético Mineiro, do Internacional e também do Rubro Negro. O Vasco ainda não se decidiu se faz ou não proposta pelo jogador. O Pedrinho, novo presidente do clube, gosta da ideia. O pessoal da 777 ainda não está completamente convencido de que o Scarpa seria um bom acréscimo. Pois bem, voltando à história do Scarpa no Flamengo. Nicolas Randall teria sugerido, esse é o presidente no Nottingham Forest, teria sugerido para os representantes do Scarpa que o melhor negócio a ser feito é com o Flamengo. O Fla já teria aceitado pagar algo entre 3,5 e 4 milhões de euros para a aquisição do atleta em definitivo, e o Scarpa pode dessa maneira se tornar reforço a partir de 1º de janeiro. Scarpa, que acumula 11 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência no empréstimo ao Olympiacos. Ele até atuou como titular na estreia de Carlos Carvalhal, técnico português recém-contratado pelo Olympiacos, mas ele sai aos 63 minutos de jogo e logo depois dele ir embora, o time dele, o Olympiacos, consegue os gols da vitória em partida do campeonato grego. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade a respeito de Scarpa, atualizo vocês. Hoje tinha surgido uma história, uma informação lá no Rio, acho que o veículo de comunicação chama MRio, dando conta, Lucas, de que o Nottingham Forest sugeriu ao staff do Scarpa fechar com o Flamengo. Confesso que não faz muito sentido esse tipo de situação. Por que o clube que detém os direitos econômicos do jogador vai preferir um clube ou outro? O que o Nottingham Forest quer é vender o Scarpa, porque o Scarpa não deu certo no Nottingham Forest e não está dando certo no Olympiacos. E se vender por 3 milhões e meio de euros, o Nottingham Forest já está no lucro, porque contratou ele de graça, só para lembrar, né? O Ricardo Oliveira pedindo para falar sobre o Mengão. Vou até fazer um vídeo para postar no
nos Reels do Instagram e nas minhas redes sociais, cara, as 6 contratações mais caras do futebol brasileiro, todas do Flamengo. E a curiosidade é que o De La Cruz, comprado por 79 milhões de reais, é a 6ª contratação mais cara. Então a gente tem, pela ordem, Gerson, Gabigol, Pedro, Cebolinha, Arrascaeta e, por último, o De La Cruz. As 6 maiores compras da história do futebol brasileiro são do Flamengo. E ao que parece, essa hegemonia está só começando, tá? Não podemos nos esquecer disso. O Flamengo vai bater 1,3 bilhão de receita nessa temporada, mesmo num ano sem títulos. Os caras perderam 7 títulos. Só registrar a mensagem do Matheus. Obrigado pelo superchat. Então, assim, os caras conseguiram, num ano sem títulos, fechar os primeiros 9 meses do ano com 1 bilhão de receita. Com os últimos 3, a expectativa era de bater 1,3 bilhão. E olha que nem venderam tantos jogadores, o Flamengo está em um patamar financeiro muito distante dos outros. Everton Ribeiro vem para o Flu. Ô João, a coisa do Everton Ribeiro está esquentando, porque assim, o Flamengo fez uma proposta oficial para que o Everton continue, só que a proposta é de apenas uma temporada. E detalhe, com redução salarial. O Everton não gostou e ainda não respondeu. Enquanto isso, o mercado está se aquecendo. O Cruzeiro voltou a insistir na contratação do Everton. Eu não descartaria o Corinthians atrás. O Fluminense, por já ter contratado o Ganso e Everton Ribeiro, acho um pouco mais complicado. Enfim. Pimentel, Nicola, na sua opinião, o Scarpa vai para quem? Dizem que o Bertolucci e o Braz estão convencendo ele a ir para o Flamengo. Cara, eu não sabia que o Bertolucci podia estar participando da negociação do Scarpa. Deixa eu até dar uma checada. Vocês estão participando da negociação do Scarpa? Vamos lá. O De La Cruz está contratado. Aí o De La Cruz se junta a Arrascaeta, a Gerson, aos caras de lado de campo, o Luiz Araújo, o Cebolinha, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro. O que eu estou imaginando em cima da tua pergunta, Pablo? E obrigado pela presença no sábado, tá? Eu acho que depois de contratar o De La Cruz, a intenção de fechar com o Scarpa representa que o Everton Ribeiro não faz tanto parte dos planos assim, tá? Informações do Flamengo, que está brigando com um outro clube da Série A do futebol brasileiro pela contratação do meia Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Mas quem saiu na frente? Nós temos essa informação. Vamos falar também sobre Thiago Maia. Ele deu declaração falando sobre o futuro dele. Será que ele fica no Flamengo? Montiel, lateral aí, o sonho da torcida do Flamengo, também falou sobre o futuro dele. Será que ele pode pintar no futebol brasileiro? E tem também muitas informações envolvendo o mercado da bola. A gente, no caso eu, Vene Casagrande, apurei muitas informações, contratação no Santos, tem novidade no Vasco, tem muita coisa, muita informação, e a gente vai trazer tudo no vídeo de agora. Mas antes, Flamengo, galera, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, porque o Thiago Maia falou sobre o futuro dele no Flamengo e também a contratação de De La Cruz, que está próximo de ser oficializada pelo Flamengo. Ele participou aí de um campeonato de futevôlei em Lauro de Freitas, lá na Bahia. Ele falou sobre a permanência. Abre aspas. Eu fico no Flamengo, tenho contrato até 2026 e estou feliz. Conquistei já 8 títulos no Flamengo. Infelizmente foi um ano atípico, quando a gente não conquistou, mas em 2024 vai ser diferente. Vamos começar com o pé direito. Além disso, o jogador falou sobre a chegada do meia De La Cruz. Sempre vai ser bem-vindo. Obviamente, todo jogador de alto nível quer jogar no Flamengo. Então, toda ajuda vai ser bem-vinda, finalizou Thiago Maia. Dando continuidade aqui, quem falou também sobre o futuro dele foi o Gonzalo Montiel, tá? Lateral argentino, sonho da torcida do Flamengo. Ele falou: hoje estou feliz na Europa e quero seguir aqui. Mais adiante eu gostaria de voltar a River, mas é mais adiante, não agora. Então, o Montiel, pelo visto, não deseja atuar no futebol brasileiro agora e quer ficar na Europa. Lembrando que ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, mesmo o clube do Gustavo Scarpa, estava emprestado ao Sevilha. Então, fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar sobre Gustavo Scarpa. Inclusive, já vou trazer aqui a informação que eu prometi. O Atlético Mineiro apresentou a oferta ao Nottingham Forest para comprar Gustavo Scarpa em torno de 4,5 milhões de euros.
cerca aí de 27 milhões de reais, e saiu na frente dos demais clubes interessados no meia. Os valores agradaram ao time inglês e o Galo está confiante para conseguir o retorno do jogador brasileiro. Por que isso envolve o Flamengo? Porque, de fato, o Flamengo, eu vou dizer que está na briga, mas é só uma expressão para facilitar o entendimento de vocês. Mas o Flamengo, assim, o Atlético Mineiro foi o primeiro clube que demonstrou interesse nesse jogador. Foi o primeiro, de fato. Depois veio o Internacional e tal, mas o Internacional não conseguiu avançar. O Flamengo fez a sondagem, como eu falei no vídeo de ontem, fez a sondagem, pronto, está acompanhando. E, de fato, o Flamengo até quer intensificar a negociação ou intensificar o desejo, tá? Mas o Atlético Mineiro saiu na frente. E eu sei que muita gente vai abordar aqui a declaração do Rodrigo Caetano numa entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre o Gustavo Scarpa. Ele disse o seguinte: em relação ao que você me perguntou do Scarpa, se nós definimos em conjunto com o treinador, consiga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois apareça uma grande oportunidade e a gente não vai trazer. Óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até as futuras saídas. É muito difícil quando entra um concorrente com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão, porque não tem condição. Galera, isso aqui foi um recado dado para os representantes do jogador e até mesmo para o Nottingham Forest. O Atlético Mineiro apresentou a proposta e não vai entrar em leilão. Se o Flamengo chegar lá e igualar a proposta, o Atlético Mineiro fala: beleza, a gente não vai ficar aqui toda hora subindo a proposta para poder contratar o jogador. Isso é não entrar em leilão. Mas a proposta do Atlético está lá. O Flamengo, até a gravação desse vídeo aqui, não apresentou nenhuma proposta. Então, por isso, respondendo a vocês, hoje o Atlético Mineiro está na frente do Flamengo e pessoas que representam o time inglês falam: Vene, ele vai para o Atlético Mineiro. Só se tiver uma reviravolta muito grande que ele não vai para o Atlético Mineiro. Mas hoje ele está fechado com o Atlético, fechado verbalmente, ou bem encaminhado, enfim, o termo que você quiser, a nomenclatura que você quiser usar. Mas hoje o Atlético Mineiro está mais na frente, bem mais na frente que o Flamengo para conseguir a contratação do Gustavo Scarpa. Pelo que me relataram, o Atlético Mineiro está indo muito bem no trabalho de convencimento ao Gustavo Scarpa para voltar no futebol brasileiro. Porque o Gustavo Scarpa, no primeiro momento, ele não quer voltar. Mas ele está começando a entender que ir para o Atlético Mineiro seria uma boa para ele. Porque o Atlético Mineiro vai disputar a Libertadores, ele chegaria para jogar no Atlético Mineiro, ele iria trabalhar com o Filipão, treinador que ele já trabalhou anteriormente no Palmeiras. E assim, é um projeto que agradou a ele. E ele está cada vez mais convencido a jogar no futebol brasileiro. O Flamengo até pode chegar com uma boa proposta, um bom projeto. Só que, de fato, se a gente parar e analisar, no Atlético Mineiro ele teria mais oportunidades para jogar do que no Flamengo. No Flamengo ele teria concorrência do De La Cruz, Arrascaeta, tem Luiz Araújo, que pode fazer essa função também. Se o Everton Ribeiro ficar, ainda teria o Everton Ribeiro. Então, de fato, se a gente for parar e analisar, assim, para a carreira, talvez seja melhor para o Gustavo Scarpa ir para o Atlético Mineiro. Mas isso é uma opinião minha em cima da informação que a gente tem aqui da proposta do Galo. Agora a gente vai ficar acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. Beleza, galera? Tamo junto. Um forte abraço e fui! E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse estamos sempre deixando você flamenguista bem informado, trazendo sempre as principais notícias do Mengão, né? E deixando o torcedor flamenguista bem informado das negociações, especulações, né? Contratações e tudo que envolve o Flamengo, né, pessoal? Então é isso, né? Já se inscreve no canal, deixa aquele like, né? Hoje vamos trazer as principais notícias do Mengão que envolvem o Flamengo, né? Flamengo aí atrás de 2 laterais, pessoal, né? Lateral direito, lateral esquerda. Scarpa teve reviravolta na questão da contratação de Scarpa, né? De La Cruz fechado. E entre essas e outras, né, pessoal? Vamos acompanhar aí o que é que o Flamengo está projetando para 2024. Porque 2023 a gente sabe o que foi o maior fracasso da história, né? Muito se diz, não, mas já teve anos piores do Flamengo. Eu concordo, né? Realmente teve anos piores, né? Mas a expectativa talvez fosse lá embaixo, né, pessoal?
time do Flamengo era um time ruim, não tinha grandes jogadores, salários atrasados, salários baixos, tinha um dos piores times do Brasil. Aí sim, né? Realmente, eu concordo, né? A expectativa era mínima, né? A expectativa era a gente não ser rebaixado. Hoje é diferente, pessoal. É a maior folha salarial da América do Sul, os melhores salários, pagamento em dia, melhor campo de treinamento, melhor CT, tudo melhor, né, pessoal? Então, se gera uma expectativa muito grande em cima disso, né? Principalmente na questão de títulos, né? Mas, vamos lá, né? Vamos trazer aqui as principais notícias do Mengão de hoje, pessoal. Vamos lá. Juninho Capixaba, pessoal, lateral esquerdo do Bragantino. Foi destaque no Bragantino, né? E o Flamengo tá atrás de Juninho Capixaba, né? Além de Léo Ortiz, né? Aí agora surgiu a informação aí que o Flamengo pode ir firme e forte para cima de Juninho Capixaba, né? Contratação surpresa, né? Lateral direito, mas eu acho que ele é lateral esquerdo. Lateral direito muito bom de bola, Juninho Capixaba, né? Flamengo monitora Juninho Capixaba do Bragantino para a próxima temporada, né? O dia, pessoal. Flamengo demonstra interesse em mais jogadores do Bragantino, né? Que é justamente Juninho Capixaba, né? Ele é lateral esquerdo, pessoal. Vamos lá. Flamengo prioriza Alexandro, mas cogita plano B para reforçar sua lateral esquerda, né? De cola, né? Eu acho que, cara, Alexandro é um grande jogador, jogador da Europa, né? Jogador de seleção brasileira. Sempre, quando fala em lateral esquerda aqui no futebol brasileiro, estamos sempre cotando o nome de Alexandro, né? Porque é um jogador que a gente sabe do potencial, um jogador bastante rodado na Europa. A gente sabe se chegar para o futebol brasileiro, vai jogar fácil aí, 4, 5 anos ainda, né? Ele não é muito velho. Eu sei que lateral esquerdo o Flamengo está precisando, lateral esquerdo, lateral direito, né? E a lateral esquerda tem esses dois nomes, né? Na verdade, surgiu outros nomes, né? Mas os que estão mais em foco é Juninho Capixaba, do Bragantino, né? E Alessandro, né? Da Juventus, né? Alessandro, apesar de estar na Europa, né? Ele já está num ponto de sua carreira declínico, né? Caindo. Então vai ser igual a Davi Luiz, Felipe Luiz, né? Vai vir para o Brasil, sim, né? Claro, ele vai vir para um grande clube, até porque joga muita bola ainda, né? Até alguns dias atrás ele estava sendo o lateral esquerdo da seleção brasileira, joga muita bola. É um cara que tem um potencial, desde que saiu do Brasil, gigantesco. Então não tem muito o que discutir sobre Alessandro, né? A Juninho Capixaba é um jogador jovem, né? É um lateral esquerdo promissor, né? Já havia até proposta da Europa, né? O Bragantino recusou de primeira mão, né? Não quis. Aí agora surgiu a notícia aí que o Flamengo pode ir atrás de Juninho Capixaba, pessoal. Isso mesmo, né? Juninho Capixaba, né? Agora vamos aqui para a lateral direita, a informação que acaba de ser confirmada, né? Confirmado, Montevideo será jogador do Flamengo, se esse detalhe for resolvido, né? O detalhe, pessoal, é só a questão de o Flamengo conseguir a liberação dele lá, né? É um jogador que despontou no futebol argentino, no River Plate. Joga muita bola, né? A verdade é essa, né? Joga muita bola. A gente sabe que o lateral direito do Flamengo é sempre um ponto de interrogação, muito criticado, né? A lateral direita do Flamengo é muito criticada. Nunca ninguém agrada, né? Até mesmo, né? Rondinei no seu auge. Por isso que Rondinei não renovou o contrato com o Flamengo, né, pessoal? Rondinei jogando o fino da bola, jogando muita bola, mas mesmo assim a torcida criticava, né? É por isso que Rondinei não renovou com o Flamengo e pegou o barco, né? Porque ele estava no grande clube, vinha de boas atuações, sendo destaque, né? Ganhando títulos, fazendo gol, né? Fez o gol do pênalti que deu a Copa do Brasil para o Flamengo. Mas mesmo assim ele preferiu pegar o voo, né? E hoje, pessoal, vale destacar aqui que Rondinei é um dos principais jogadores, né? É o time lá da Grécia que ele joga. Tá jogando muita bola, né? É claro, a gente sabia que Rondinei tinha algumas deficiências, né, na parte defensiva, mas
a gente sabia de que ele ofensivamente era um bom jogador, a verdade é essa. Né? E esses que estão aí no Flamengo, você não vê uma característica nele. Por exemplo, o que se parece mais com o Rondinei, o Wesley, né? Garoto jovem de base, né? Apoia muito, mas é muito afobado nas decisões defensivas, né? Eles cometem muitas faltas bestas, leva muitas bolas nas costas, faz pênalti besta, né? Claro, não estou aqui dizendo que o garoto já tem que ser afastado, não. Até porque é um garoto jovem, né? Vai aprender muito ainda. E até porque está sendo cobiçado, pessoal, nada mais, nada menos que o futebol inglês, né? Alguém viu um potencial nele aí, né? Aí, então, tem que ser trabalhado o garoto, né? Claro, eu acho que ele não está preparado ainda para ser titular do Flamengo, mas também não é de se jogar fora, né? Então é isso, vamos aqui agora, pessoal, sobre a reviravolta, no caso, Scarpa, né? Flamengo vê Scarpa mais flexível, mas tem rival de peso pelo meio do mercado, né? Segundo informações, Atlético Mineiro, né, fez uma proposta pelo jogador, pessoal. Fez uma proposta pelo jogador, né? O Flamengo não fez a proposta ainda, mas os dirigentes do clube inglês, né, sabendo que do poderio que o Flamengo tem, da grana que o Flamengo tem, e como é que se diz? É o mercado financeiro que o Flamengo envolve, é o poder financeiro que o Flamengo envolve, eles querem que Scarpa vá para o Flamengo, né? Mas, já pelo outro lado, né, Scarpa sabe do time que o Flamengo tem, né? Dificilmente ele vai jogar de titular. Arrascaeta, De La Cruz, entre outros, né? Então, ele sabe que vai ser difícil ser titular ali, né, pessoal? Tem que jogar muita bola, né? Pensando assim, segundo informações também, Scarpa estava um pouco caído, né, dessa decisão, né? Ele sabe que no Flamengo vai ter os melhores jogadores do seu lado, melhor salário, mas as oportunidades vai ser menos, né? No Atlético Mineiro ele vai ser titular, né? Isso aí pode influenciar um pouco, né? Mas deixar aqui destacado, pessoal, que o dono do clube da Inglaterra quer que ele negocie e vá para o Flamengo. Principalmente parte financeira, né? O Atlético Mineiro é um ponto de interrogação. Então ele não pensou duas vezes e quer que vá para o Atlético Mineiro, né? Gustavo Scarpa estabelece condições para fechar com o Flamengo, né? Algumas notícias aqui envolvendo, né? Reforço perdido por Tite no Flamengo, né? Justamente, né? Tite quer Scarpa sim. E Scarpa no Atlético Mineiro no Flamengo. O quem pensar, né? Gustavo Scarpa admite retorno ao Brasil, né? Antes, Gustavo Scarpa não tinha essa ideia, né, de voltar para o futebol brasileiro, e hoje ele já veio de outro jeito, né? Hoje ele já sabe que o futebol brasileiro é sua melhor opção no momento. Então é isso, nação flamenguista. Essas foram as principais notícias do Mengão envolvendo o nosso time, né? Peço aqui para você deixar sua opinião sobre aí os reforços, o que é que vocês acham. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.